Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos felizes nesse momento por mais uma oportunidade a qual o Senhor nosso Deus tem nos concedido e desta feita para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela nos direciona para isso. Quando o Senhor nos diz através dos teus servos que antes nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E nós estamos aqui nesta noite, nesta feita, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Antes de nós começarmos aqui, entrarmos na nossa lição propriamente dita, nós queremos fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar, porque nós sabemos que tudo é através da oração, da graça de Deus, da bondade e da misericórdia do Senhor. E com o auxílio do Espírito Santo de Deus, para estar nos auxiliando nesta noite. Amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, adorá-lo na beleza da tua santidade. Queremos glorificar o Senhor por estarmos na casa do Senhor, para aprendermos no teu santo templo e aqui, Senhor, glorificarmos o Senhor através de tua santa palavra. Que o Senhor nesta noite tenha misericórdia de nós, nos agracie, Senhor, com a presença gloriosa do teu Santo Espírito, que nos auxilie, Senhor amado, que nós possamos nessa noite ser canal de bênção ao Pai eterno para aquele que nos ouve, Senhor. Que a tua palavra nessa noite ache guarida nos corações e o que o Senhor venha, ó Pai amado, abençoar, Senhor, a todos quantos estiverem ao alcance da tua santa palavra. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no segundo trimestre deste ano e com um ensinamento muito glorioso que fala sobre a igreja eleita. E nesta feita, na lição de número 6, onde nós estaremos estudando sobre a condição dos gentios sem Deus. E nós queremos ler aqui o nosso texto áureo, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo de número 2 e o versículo número 11. Verdade prática diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas, né? Então, vai nos falar essa lição a respeito dos gentios que estavam sem Deus e sem salvação. E essa lição, irmãos, ela é muito gloriosa. Ela nos traz aqui 3 tópicos, sendo o primeiro tópico com 3 subtópicos, que é o conceito de circuncisão. O segundo subtópico diz o significado religioso da circuncisão. E o terceiro subtópico diz a circuncisão do coração. E também aqui o quarto subtópico diz a circuncisão na nova aliança. O tópico de número 2 diz estranhos ao concerto da promessa, que tem aí 3 subtópicos que traz os títulos: a vida sem Cristo. Segundo subtópico diz separados da comunidade de Israel. E o terceiro subtópico do tópico número 2 diz alienados aos pactos das promessas. O tópico de número 3 diz-nos assim: sem esperança e sem Deus, tendo 2 subtópicos, que são eles: desprovidos de esperança, e o segundo subtópico do tópico do número 3 diz sem Deus no mundo. E nós queremos, irmãos, com a graça de Deus, nessa noite, falarmos algo a respeito desta lição. É uma lição
muito gloriosa que nos traz um rico assunto acerca dos gentios, né? Acerca dos gentios. A nossa introdução, ela nos diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios, como todos nós sabemos, que é o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, que são elas: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí ele começa a fazer aqui, trazer a memória daqueles irmãos no tempo passado, ou seja, outrora, eles estavam nessas condições, trazendo a memória aos irmãos. E eu lendo aqui esta lição na nossa introdução, veio ao meu coração, né, o que o salmista Davi diz no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Bendiz ao Senhor, a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então nós não devemos jamais esquecer daquilo que o Senhor, Ele faz nas nossas vidas, porque nós somos alvos da bênção de Deus, nós somos alvos das promessas de Deus, e jamais devemos nos esquecer das suas promessas. Vamos lá, meus irmãos, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Parece soar um tom até mesmo de orgulho, né? Parece assim um tom de estar sendo orgulhosos por causa da bênção de Deus, da promessa de Deus. Mas nós vamos entender, irmãos, que incircuncisos eram todos quantos não tinha o costume do povo de Deus, que estava fora do contexto das promessas que o Senhor havia feito para o povo de Deus. Sendo que ele começa dizendo aqui o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Ou isso fazia com que eles se tornassem incircuncisos. Por quê? Porque havia o costume do povo de Israel, do povo de Deus, do povo separado, do povo eleito, fazer aí a circuncisão. E o que é a circuncisão? Uma palavra mais prática para nós entendermos hoje é aquela famosa cirurgia que é feita no menino, ou seja, a chamada fimose nos dias de hoje. Um termo mais prático para nós entendermos. Isso era a circuncisão. E todos quantos não passavam por esse ato, era considerado incircunciso, porque eles não tinham feito a circuncisão. Diz mais assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo em que pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso denotava, isso identificava que aquele povo era um povo separado, era um povo diferente, era o povo que Deus havia feito a aliança com Abraão. E nos mostra a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 17, do versículo 10 e 11, que o Senhor chama a Abraão e faz com ele uma aliança. Eu gostaria de ler aqui para nós termos aqui um entendimento mais claro, que o Senhor
ele faz aqui uma promessa, o versículo 10 e 11. Se os irmãos quiserem ler, pode ler todo o capítulo de número 10. 17, aliás. Nos diz assim a palavra de Deus: este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então o Senhor fez aí com que Abraão, fizesse observasse este concerto, aliás. E nos mostra a palavra de Deus mais a seguir, que o Senhor fez com que Abraão também, com seus 99 anos de idade, ele fizesse aí a circuncisão. E diz que o seu filho Ismael também, com 13 anos de idade, passa aí pela circuncisão. E nós podemos, irmãos, pela palavra de Deus, entendermos um texto, através de um texto da palavra do Senhor, daqueles que leem as Sagradas Escrituras, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17 e o versículo de número 26, do próprio Davi, quando vai pelejar contra o gigante Golias. Diz que o povo de Israel, no período de 40 dias, era afrontado por um homem gigante, de uma estatura muito grande. E Davi, com a sua tenra idade, diz-nos a palavra de Deus, que foi ali levar alguns víveres para os seus irmãos, alguns alimentos que eles estavam guerreando, e nos relata a palavra de Deus, que ele, passando, viu um gigante afrontando o povo de Deus, e ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Porque o gigante Golias, ele era um homem que não fazia parte da cultura de Israel, do povo de Israel, por isso era chamado de incircunciso. Vamos mais adiante. O procedimento era realizado no 8º dia de vida, e nós podemos entender que no livro de Lucas, se não me falha a memória, capítulo de número 2, o próprio Jesus, ele foi levado ao templo para ser circuncidado, apresentado ao Senhor, Então nós podemos entender aí que era o costume, que era o que Deus pedia para que o povo observasse. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, era excluído. Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 14, nós queremos ler aqui, diz-nos assim: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então tinha que haver essa preocupação, porque era uma determinação, era um mandamento de Deus para o povo de Israel, a circuncisão. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Ou seja, aí, irmãos, já apontava para a santificação, a separação, porque ele era um povo especial, zeloso de boas obras, porque era um povo que o Senhor havia escolhido para ser o sacerdócio real. O subtópico de número 2 diz assim: o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como nós dizemos anteriormente. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão
simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, apontava para uma santificação. E nós queremos abrir aqui, irmãos, um parênteses, para nós fazermos uma aplicação prática para nós nos dias atuais, que nós fomos chamados por Deus para sermos santos. E quando se fala santo nas Sagradas Escrituras, quer dizer separado, não santo na totalidade, porque santo na totalidade somente um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então apontava-se já para a santificação, para a separação. E nós entendemos, irmãos, que o crente também, ele tem que ter o cuidado de se separar para o nosso Deus. Nós somos separados. Tiago, capítulo 4, de número 7, irmãos, ele está dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aqui nos diz que o diabo, irmãos, ele foge de nós. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos pela palavra de Deus, o inimigo, ele sabe que ele não pode conosco. Mas também, aqui está relacionado sobre a sexualidade, porque nós entendemos que na atualidade a qual nós estamos vivendo, nós somos afrontados constantemente. Quem dizer que não é tentado, isso é mentira. E nós sabemos que todos quantos quiserem servir a Cristo piamente, padecerão perseguição. Muitas vezes o homem, a mulher, ele é tentado. Mas a palavra do Senhor nos diz que o único pecado que a Bíblia manda com que nós fujamos é o pecado relacionado à imoralidade sexual. E nós podemos ver isso, irmãos, na palavra de Deus, no livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 18. Vamos ver o que está dizendo aqui a palavra de Deus. É alguém chamado, 1 Coríntios 6, 18, deixa eu ver se eu estou lendo certo, não, 6, 18, perdoe-nos aqui. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É o único pecado que a Bíblia manda com que nós fujamos. Foi por isso que José, irmãos, ele teve vitória, porque ele fugiu da prostituição. Ele sabia que aquilo o levaria a pecar contra o nosso Deus. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. A incircuncisão, irmãos, era algo tão sério que os judeus não queriam nem mesmo comer, não queriam estar junto com o povo que era incircunciso. Então o negócio era sério, tinha que ser observado à risca. A circuncisão do coração. O apóstolo Paulo, reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Ele entendia perfeitamente que o sinal era físico, era feito por mãos humanas, mas ele fala sobre a circuncisão no coração, ou seja, a santificação, ela é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Ou seja, vamos abrir um parênteses aqui e aplicar. Não adianta nós termos um exterior
com aparência de santidade. Porque Deus, irmãos, é Ele que sonda o coração do homem, é Ele que sonda o coração da mulher. Então não adianta tentar arrumar uma capa, uma forma de tentar ludibriar alguém, mas Deus é Ele quem conhece o coração. Foi por isso que Ele disse a Samuel, no capítulo de número 16 e o versículo de número 7, porque às vezes alguém pode olhar pelo estereótipo da pessoa e pensar, nossa, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. E o próprio Samuel, ele foi levado a olhar dessa forma, a pensar desta forma, quando ele foi ungir os filhos de Jessé, o filho de Jessé, o rei Davi. E quando ele chega na presença de um dos filhos de Jessé, ele diz, certamente está aqui diante do Senhor o seu ungido. E o Senhor breca ali Samuel e diz, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. E me arremete também, irmãos, a um tempo em que lá no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele entra na cidade de Damasco, ele vai para a rua direita e fica na casa de um servo de Deus, e ali a Bíblia diz que ele estava cego, estava orando, ele já tinha tido o encontro com Cristo. E naquele momento o Senhor fala para um dos teus servos, olha, vá até a rua direita, e lá você vai encontrar na casa de um meu servo, um homem por nome Saulo, e ele está orando. E ele começa a fazer alguns julgamentos. Senhor, este homem, ele mata o teu povo, os teus servos, ele destrói a igreja, ele deu inúmeros adjetivos àquele homem. Mas o Senhor disse para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Às vezes as pessoas no seu julgamento, eles podem julgar e dizer, este não é, mas o Senhor diz, olha, este é. Tanto é que nós podemos também lembrar do próprio Davi, quando ele estava lá, no meio das ovelhas, no meio das malhadas, e o Senhor ali manda com que Samuel fosse lá e ungisse. Peraí, Davi não era rei, Davi era um menino, Davi não era guerreiro, mas na concepção, no conhecimento, na presciência de Deus, Deus disse, este é o rei que eu tenho escolhido, ele é segundo o meu coração. Então, irmãos, Deus, ele não vê como vê o homem olha só o aparente, mas quem conhece o coração somente é o nosso Deus. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, ou seja, no coração, é no interior. Então, a verdadeira santificação, ela vem de dentro para fora, ela exterioriza para fora. Porque, irmãos, infelizmente, nós temos aí, às vezes, alguns fazem alguns julgamentos, julgam de uma certa forma, e o Senhor fala, não, este é para mim, este vai ser, é Ele que eu escolhi. Então, nunca devemos fazer julgamentos. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. E aí nos arremete também para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 5:17, onde ele mesmo diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1
está dizendo ali: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se o homem está andando segundo o Espírito de Deus, não há nenhuma condenação para ele. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Nenhuma. Então nós somos resgatados, salvos, limpos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico de número 4 diz: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou diversos debates e culminou na nova convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né? Está dizendo aqui, vamos dar uma olhada aqui, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, Atos 15, para nós aqui entendermos esse tão importante assunto que gerou polêmica, porque eles não queriam aceitar, né, os irmãos que vieram da circuncisão, ou achavam que ou que era necessário, além da fé em Jesus Cristo, achavam que havia necessidade da circuncisão. E abrindo aqui mais um parênteses, irmãos, por isso que quando nós oferecemos a Jesus Cristo a alguém, nós dizemos estas palavras, né? Perguntamos se aquela pessoa, ela quer receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou seja, não precisa de nenhum outro meio, ou de nenhum outro, de guardar nenhum daquelas culturas antigas recebidas pelos nossos pais, mas somente Jesus Cristo, Ele é suficiente para a salvação. Capítulo 15 de Atos diz: então, alguns que tinham descido a Judéia, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, porque eles queriam saber dos anciãos se realmente era necessário aqueles irmãos se circuncidarem. E aí foi dito a eles que não haveria necessidade da circuncisão, mas que eles se abstivessem do sangue que era sacrificado para os ídolos. E aí nós podemos ver aqui a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, Romanos 2, vamos ver o que está dizendo aqui, 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interior, a circuncisão, a que é do coração, não no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, é Deus que conhece o coração, é Deus que glorifica, é Deus que dá testemunho, é o Senhor que fala melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, irmãos, adiantar, irmos para o tópico de número 2. Estranhos ao concerto da promessa.
Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. E esta era a situação dos gentios naquele tempo, ou seja, no passado, né? Eles viviam sem Deus, mas como eu disse anteriormente, ele traz a memória aos irmãos, porque muitas vezes nos tornamos ouvintes esquecidos, ou seja, quando o Senhor faz promessas e muitas vezes nós questionamos, mas devemos entender uma coisa, que o Senhor nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, quero abrir aqui, irmãos, um parênteses mais uma vez, para nós falarmos um pouco sobre passado. E muitas vezes, irmãos, há pessoas que ficam presas a coisas passadas, ou às vezes até mesmo carregam mágoas passadas. Às vezes deixa de crescer, porque as coisas passadas estão ali enraizadas. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Às vezes falta perdão, às vezes falta aquele amor para conseguir perdoar. E Jesus, ele diz claramente em Mateus capítulo de número 6, que na oração do Pai Nosso, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai também não vos perdoará. Para orarmos a oração do Pai Nosso, devemos entender ali, entre linhas, o que o Senhor está dizendo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não lembre das coisas passadas. Eu não sei com quem eu possa estar falando, ou com quem Deus está falando através desta lição. Mas perdoe, esqueça o passado. Mas eu não consigo esquecer. Nós não temos amnésia, nós vamos lembrar. Porque, irmãos, perdoar é lembrar sem ter que sentir dor. Perdoar é isso, é lembrar sem sentir dor. Quando você lembra de um feito, de algo que alguém fez com você, e você sente dor ainda, sente um sentimento ruim, é porque falta perdão. E nós estamos vivendo dias em que a volta de Jesus, ela está muito próxima. E se nós não perdoarmos, se não houver perdão, irmãos, para que céu que nós vamos? Que céu é esse que nós iremos? Então, não te lembre das coisas passadas, nem tampouco as considereis, mas deixa Jesus fazer uma coisa nova na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria de ler aqui o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, Filipenses 3, e o versículo de número 13, se não me falha a memória. Filipenses 3, 13, diz assim: Portanto vos peço, deixa eu ver se eu marquei correto aqui, Filipenses 3, 13. Portanto vos peço que não desfaleçais na minha tribulação, por vós que são a minha glória. E acho que eu marquei errado aqui, irmãos, acho que é 4:13. 4:13. Irmãos, eu marquei errado aqui, mas o texto que eu quero dizer, eu estou lendo em Efésios, é 3 de Filipenses. Me perdoe, irmãos, aqui, mas
4 e 13 de Filipenses: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, ele não queria ficar preso ao passado, mas ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, e o alvo era o céu, e o alvo era Jesus. E para lá ele disse que caminhava pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Ele fala também aqui sobre separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios. Não pertenceram à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, ou seja, estavam fora, não tinham o privilégio de estar incluídos, inseridos embaixo da promessa, porque a promessa ela havia sido feita a Abraão, começando lá no capítulo de número 12, quando o Senhor o chama de Ur dos Caldeus e fez a promessa a ele, para que ele fosse para uma terra que o Senhor tinha preparada para ele, uma terra que manava leite e mel, e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eles não tinham o conhecimento de que o Senhor havia feito esta promessa a Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. E nós podemos lembrarmos de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12, quando o Senhor Jesus, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. No versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para aqueles que o recebessem. Deu o poder. Infelizmente, irmãos, eles estavam cegos, no seu entendimento, porque a palavra de Deus nos diz, no livro de 2ª carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Eles estavam cegos no entendimento, não tinham nenhum entendimento acerca, porque eles estavam cegos. E nós também, noutro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, andávamos em desobediência, mas o Senhor nosso Deus, através do sacrifício de Jesus, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto, saímos das trevas e viemos para a luz gloriosa de Cristo. A luz de Cristo abriu os nossos olhos, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Nessa perspectiva, a lei, as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Gálatas 3 e 9, irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, eu gostaria de ler aqui, Gálatas 3 e 9, o nosso tempo corre, irmãos, mas quanto mais corre, sabemos que estamos mais próximos ao arrebatamento da igreja. Gálatas 3 e 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos quantos receberam ao Senhor são benditos no crente Abraão. E nós também temos a promessa de Abraão. Quero ler também Efésios 2, 14.
Efésios 2:14. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estavam no meio, de qual todos os povos, ou seja, porque na Bíblia relata apenas 3 povos, seja, judeu, gentil e igreja. E desses povos Deus fez a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós fazemos parte da igreja de Cristo, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos, irmãos, entender pela palavra de Deus, resumindo aqui, tudo quanto aqui nós podemos ler e podemos aprender, que o Senhor nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. E a promessa mais gloriosa da palavra de Deus, nós podemos entender, e eu costumo dizer que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, deixe de existir, mas tenha a vida eterna. E esta é a promessa que insere todos quantos receberem a fé em Cristo. O Senhor nosso Deus, Ele não faz distinção de pessoas ou de classes sociais, mas o que o Senhor nosso Deus quer é que nós obedeçamos a Tua santa palavra. E se nós andarmos segundo a palavra de Deus, nós seremos abençoados. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouviram. Aí é apenas para nós não perdermos aqui esses assuntos gloriosos. É um assunto rico, um assunto muito glorioso desta feita, e que Deus nos continue falando melhor em cada coração, mas que nós venhamos entender que não devemos esperar em Cristo somente nesta vida, porque o apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos considerados os mais miseráveis dos homens. Há uma promessa de Deus, há uma bênção de Deus para todos quantos andarem segundo esta palavra. Que Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.